E aí, turma, tudo beleza? Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante que é o orçamento elétrico, tá? Hoje a gente vai tratar um pouco de um roteiro, tá? Como você pode já ver aqui, a gente vai falar de um roteiro referência à orçamentação elétrica, mas vamos pensar na parte de orçamentação elétrica, mas isso aqui serve para qualquer tipo de serviço que você vá fazer, tá? Mas vamos trazer isso no cenário dos projetos elétricos, da parte elétrica, que é um roteiro que eu utilizo, que eu faço, que não é escrito em pedra, tá? Você pode ver alguma coisa desse roteiro e falar, ah, não, mas eu faço diferente e tá tudo certo, tá tudo beleza. É um norte que eu acho que a gente chega de um ponto A até um ponto até um ponto B com um valor ali de precificação que a gente não tome prejuízo na nossa obra, no nosso serviço que iremos fazer se a gente for contratado, tá? Então, como eu não gosto disso, então, sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos falar aqui um pouco desse roteiro de orçamentação elétrica, tá? E pega essas dicas, traz para sua realidade e tenta aplicar. E se você tiver alguma dúvida sobre algum tema desse aqui, algum termo desse aqui, deixa no comentário que possivelmente eu posso fazer uma videoaula explicando mais detalhes disso aqui, se isso aqui for pertinente do seu interesse, de fazer orçamentação para serviços elétricos. Se for do seu interesse, deixa um comentário aqui se teve mais alguma dúvida sobre isso. Beleza? Então vamos lá. Então, o roteiro que eu acho que é bastante coerente com a execução de qualquer obra ou de qualquer serviço, instalações elétricas, independente do setor que você for falando, de uma obra em si, basicamente, você precisa ter três cenários, tá? Você precisa ter um entendimento ali das condições, tá? Entendimento dos custos, o que são esses custos, tá? E por último, depois do entendimento dos custos, você tem ali o fechamento do orçamento para que você possa entregar uma proposta para o seu cliente. Então, o primeiro item aqui que eu trago para vocês é o estudo das condições. Como foi que esse serviço chegou para você, tá? Se foi por base de projeto, ou se é um edital, ou se é alguma especificação de uma empresa que chegou para você como um serviço de uma construtora ou um serviço que você é um eletricista e presta serviço de instalações elétricas, chegou para você uma especificação e dessa especificação tem todo o detalhe do que o seu cliente precisa e basicamente você vai ler essa especificação e vai fazer o levantamento do que o seu cliente precisa, ou então você trabalha numa empresa, chegou um projeto, não chegou a especificação, mas chegou um projeto, por exemplo, residencial, predial, industrial, enfim, onde tem ali vários pontos de iluminação, tomada, eletroduto, eletrocalha, infraestrutura por geral, instalação de quadros, disjuntores, enfim. Chegou esse projeto, você precisa fazer a orçamentação, tá? Para o seu cliente. Então tem que entender essas condições, ou então é um edital. Você é uma empresa ou um eletricista autônomo ali, um MPP, né? Empresa de microempresa, alguma coisa assim do termo, que participa de licitações. Então você tem um edital e precisa, no edital tem a descrição, o edital, né, trazendo ali para o cenário de licitações, é a mesma coisa com a especificação. No edital, no edital é uma especificação, mas só que ali para licitações, tá? Então, nesses três cenários, você tem que entender o que se pede, tanto no projeto elétrico, como na especificação, como no seu edital. Mas uma coisa liga esses três pontos, que é o quê? É a visita técnica. Em hipótese alguma, você pode até dar um preço, mas com ressalva, o seu cliente, quanto você cobra para isso? Só posso te dar uma garantia de valor coerente, né? Você pode explicar para pro seu cliente depois de uma visita técnica. Mas se você já tiver ali um bastante tempo no mercado de trabalho e já tem executado, por exemplo, chegou um projeto elétrico residencial de 2 quartos, né? Sala, cozinha, o residencial básico, e você já fez
milhares de casos desse tipo, então tem mais ou menos ali uma expertise naquele cenário e consegue dar uma base de quanto vai ficar. Você nunca vai conseguir dar uma base, vai ficar R$ 25.000, sem antes ver realmente as dificuldades que você vai encontrar no local. Então, a visita técnica é primordial para qualquer um desses itens, desse estudo das condições que você precisa entender do seu serviço. Então, tendo isso em mente, que você precisa entender como foi que o serviço chegou para você, se é por base de edital, quais são as regras do edital, se é um projeto, que tipo de projeto é, tá? Lógico, vai ser um projeto, nós estamos falando aqui de elétrico, vai ser um projeto em elétrico, mas que cenário é? Quais são as dificuldades que você vai encontrar? Qual é a logística que você vai ter ali para ir trabalhar nesse local? Então, onde fica esse projeto? Então, tá. E as especificações. O que né, nesse detalhamento de serviço está pedindo? Qual a qualidade que o material está tipo um, tipo 2, tipo 3? O que o meu cliente precisa? Está descrito ali nas especificações. Então, uma conversa, uma visita técnica, um levantamento dessas condições é primeiro passo para que você começar a acertar aí no seu orçamento, beleza? Então, entendido aí essa primeira etapa, então vamos entender agora os custos. E temos alguns pontos importantes nos custos. Primeiramente, nessa visita técnica que você vai fazer, você precisa identificar quais serão os serviços. Pode ser ali no projeto, vou pegar ali o projeto e vou ver que eu tenho tantos metros, vamos dizer, tantos quilômetros de cabo que eu vou ter que passar, tanta infra que eu vou ter que construir, tanto eletrocalha que eu vou ter que fazer, tá? Enfim, tantos quadros que eu vou ter que instalar, tantos pontos de iluminação que eu vou ter que instalar, pontos de tomada que eu vou ter que fazer, é, uma subestação, se eu vou precisar executar uma subestação. Então, a identificação do serviço é um dos primeiros passos no entendimento ali dos custos, tá? Então, isso você só vai conseguir ver, além dos projetos em mão, tendo a especificação, ou o edital, ou o projeto, fazendo a visita técnica, chegando no local. Então no projeto estou precisando fazer essa infra, e essa infra tem uma dificuldade aqui, vai ser mais trabalhoso. Então a identificação do serviço, que eu anotei aqui, só como lembrete, é como a base na identificação dos serviços seguidos para fazer a quantificação dos itens do serviço. É bem que redundante, mas entenda o seguinte: eu preciso identificar quais serão os serviços, quantos pontos elétricos eu vou ter que fazer, quanto de metro de cabo eu vou ter que fazer, se eu vou precisar cortar a parede, que tipo de parede eu vou cortar, é bloco baiano, é concreto, que tipo de parede eu vou precisar fazer escavação de vala, não vou precisar fazer escavação de vala, é reaterro, é com máquina. Depois de cortar, quem vai ser o responsável por fechar essa parede? Vai ser eu, vou precisar fazer argamassa. Então, por mais que seja um serviço de elétrica, às vezes a gente encontra esses detalhes, né, para fazer. Então, a identificação do serviço, você só vai conseguir quantificar, certo? Depois de você entender quais são os serviços. Por exemplo, um ponto elétrico de tomada. Tá, o que que é o ponto elétrico? É cortar a parede ali, supondo uma 4x2, cortando ali é o que? É um 2P mais T, só um, dois, três, é um ponto de tomada com ponto de iluminação, é um three-way, a caixa, a, a tomada em si, o espelho, todo esse detalhezinho do serviço que você vai fazer, você só vai conseguir quantificar depois que você identificar qual vai ser o serviço, beleza? Partindo daí, de você entender qual é o serviço que você vai fazer, aí sim você vai fazer a quantificação. E o que é a quantificação? Como resumo aqui que eu coloquei os serviços identificados, você identificou o serviço, conseguiu fazer os levantamentos dos quantitativos.
com base em cálculo de dimensionamento fornecido em projeto ou levantamento em loco, na visita técnica. Por exemplo, instalação de eletrodutos, instalação de cabos, cortes em alvenaria, escavação. Eu falei escavação, mas é instalação de eletrodutos, instalação de cabos, cortes em alvenaria, escavação, pontos elétricos e tudo que você possa encontrar ali no projeto elétrico. Você identificou esse serviço, aí sim, como eu acabei de mencionar, você vai fazer a quantificação desses itens. Por exemplo, pontos elétricos. Vou precisar instalar 102 lâmpadas de LED de 20 watts, por exemplo, ou de croicas, ou alguma coisa do tipo. Então, isso vai começando a fazer a quantificação do seu orçamento, beleza? E além disso, eu consegui fazer a quantificação do, dos itens do projeto, tá? Depois de eu ter identificado o serviço, fiz o levantamento dos quantitativos, eu preciso entender o que são meus custos diretos e meus custos indiretos, tá? Isso é muito importante para o seu orçamento. E o que são isso? Os custos diretos são aqueles diretamente ligados aos serviços que irão ser executados. Entendeu? Eu peguei o mesmo exemplo ali do levantamento quantitativo, porque é uma coisa ligada à outra, é um item ligado a outro. Então, por exemplo, se você vai fazer a instalação de eletrodutos, você precisa saber, vou instalar 250 metros de corrugado Canaflex, né? Aqueles Canaflexzinho. E o que eu para passar cabo nesses Canaflex? E eu preciso de quê? Eu preciso do insumo, né? Que é o Canaflex em si. Quem vai fornecer sou eu, é o meu cliente. Eu tenho um fornecedor, eu tenho uma quantidade no meu estoque, tenho tudo isso. Mão de obra, pela NR10, eletricista e auxiliar, sempre. Então, em suma, é isso, eletricista, auxiliar, quantas equipes eu vou precisar? Então, esse é o meu custo direto, é o custo que está ligado diretamente à execução do serviço, tá? Então, corte em alvenaria. Quem vai fazer esse corte? Meu eletricista não vai querer, então eu tenho que ter um ajudante de civil para fazer esse corte na alvenaria, tá? Tenho que incluir isso. Depois, quem vai tampar essa alvenaria depois que meu eletricista e meu auxiliar instalou o eletroduto, instalou o cabo, quem vai fazer? Vai fazer o meu pedreiro. Ele vai fazer, o ajudante vai fazer a massa, fazer o traço da massa e o pedreiro vai finalizar na parede, entendeu? Então, esses são recursos. Aí eu falei de massa, argamassa, cimento, quanto de cimento eu vou precisar? Quanto de cabo eu vou precisar? 250 mais a porcentagem lá que o projeto vai pedir, tá? De uma ponta a outra. Então, esses insumos você tem que entender quais são e a mão de obra que você vai utilizar. Seja ele eletricista, civil, ajudante de elétrica, ajudante de civil para fazer a sua obra, tá? E além disso, nesses custos diretos, nessa mão de obra, você tem que contemplar os encargos sociais e trabalhistas. Aqui nós estamos falando de empresas aí regularizadas, onde precisa se ter um lucro e uma rotatividade de caixa, tá? Ok, hoje em dia você pode falar com uma pessoa e fazer ali uma diária e tudo informalmente, mas aqui trazendo para o cenário de empresa, do cenário de um eletricista autônomo, onde paga seus impostos, tudo certinho, tá, pessoal? Então, vai precisar contemplar isso dentro do seu custo direto. Os encargos sociais e trabalhistas da mão de obra também vai precisar, tá? E isso aí vai compor o seu custo direto, que é os insumos, os materiais que você vai utilizar e a mão de obra que você vai utilizar. Além desse tipo de custo, eu tenho um custo indireto. O que é o custo indireto, Ronen? Vou ter aqui para poder ter um norte. São aqueles custos associados indiretamente ao serviço em campo, ou seja, eu não vou precisar desse recurso para fazer o serviço fazer realmente o serviço, tá? É, ali no local ali, por exemplo, que a gente mencionou, a instalação do eletroduto ou do cabo, enfim, a escavação.
eu não vou precisar desse recurso, mas eu vou precisar desse recurso para estar apoiando o serviço. Por exemplo, equipe técnica. Ah, na obra eu vou ter um encarregado, na obra eu vou ter um mestre de obra, eu vou ter um engenheiro. Então, isso aí é um custo indireto que eu preciso ter na minha obra, no meu serviço para ser executado. Então, isso é um custo indireto. Apoio. Ah, vou ter um apontador ali para ver, vou ter um almoxerifado, um almoxerife, então é um custo indireto. Suporte, segurança, motorista de ADM, ou seja, aquele cara que faz os corre para um lado para o outro para gente. Secretária, na minha obra tem secretária, não tem secretária, entendeu? E outras despesas gerais da obra, conta, energia, água, luz, internet. Energia, água e luz. Energia, água, internet, custo com limpeza, enfim. Esse tipo de despesa os custos indiretos. E também encargos sociais trabalhistas, porque ali eu vou ter a minha equipe de apoio, né? Então, esses aí são os meus custos indiretos, que tem que estar contemplado também dentro do seu orçamento, tá? Seu orçamento de elétrico. Ah, Rony, mas eu pego um projeto e eu faço pelo metro quadrado ali, por quantidade de ponto de elétrica. Beleza, cada um tem o seu jeito. Ah, na residência são tantas tomadas, vai ser 25 pontos de energia, então com base nisso eu cobro cada ponto R$ 150, 25 vezes 150, esse é o meu orçamento. Onde é que está o seu lucro? Como é que você calcula o seu lucro? Como é que você calcula a sua hora trabalhada? Tá? Então, nesse cenário, você começa a ver o que são os custos diretos, custos indiretos, o que você precisa. Porque por exemplo, o meu eletricista e o meu auxiliar, ele tem ali, ele tem a produtividade dele e o HH dele. Quanto de eletricista e quanto de produtividade eu tenho desse eletricista para fazer a instalação de infraestrutura? Quanto é que eu vou precisar de HH desse cara? Entendeu? É mensal? Como é que eu faço esse cálculo? Entendeu? Se você tem dúvidas como essa, de fazer esse tipo de cálculo, deixa aqui o comentário. Me fala mais sobre isso, se você tem essa dificuldade de montar um orçamento, que eu te explico melhor em aulas futuras, beleza? E se você chegou até aqui também, não deixe de curtir esse vídeo aqui, tá? E compartilhar. Além do mais, se inscrever no canal para não perder informações desse tipo. Uma dica boa, uma dica rápida, tá? Beleza, voltando aqui ao assunto, custo indireto é isso. Todas essas equipes de apoio, tá bom? E aí sim, eu tenho todo esse meu custo, eu entendi o que são meus custos, eu entendi que tenho que identificar o serviço, fazer o levantamento dos quantitativos, entender quais são os meus custos diretamente focado à execução do serviço e quais são os meus custos indiretos, tá? Partindo daí, eu vou ter o fechamento do orçamento. E como é que eu faço o fechamento do orçamento? Eu vou prever aí um lucro visando ali o quanto eu preciso ganhar, porque quanto eu pretendo ganhar 10%, 15%, 12%, 8%, depende do tamanho da obra, depende do tipo de serviço que você vai fazer, se é um serviço de grande porte, médio porte, pequeno porte, tudo isso influencia no seu lucro, tá? E aí é uma decisão do eletricista, do prestador de serviço, que vai entender melhor o quanto ele vai querer ganhar naquele serviço. Além disso, um ponto que as pessoas se esquecem muito, que são os impostos, tá? Deixa eu só abrir aqui, né? Lógico. Lucro. É o que eu acabei de falar para você. Você informa o quanto de lucro irá ter no serviço ou na obra, tá? O imposto, tá? Muitas pessoas esquecem aqui desse detalhe, imposto. Não pode esquecer dos impostos referentes ao seu estado ou município, tá? E quais são os impostos referentes ali, se você é simples nacional, se não é, que tipo de empresa você é, quanto de imposto ali você vai precisar embutir para fechar o orçamento da sua obra, tá? Porque não é você que paga, quem paga tudo isso é o seu cliente, tá? Esse preço já vai estar embutido dentro do seu orçamento e muitas pessoas se esquecem desses impostos aqui, mas precisa se cobrar. Tendo o lucro, tendo o valor do imposto que eu vou pagar, aí sim eu vou fazer, depois de ter feito todo esse levantamento aqui, depois de ter feito todo esse levantamento aqui, aí sim eu vou ter
meu preço de venda calculado com base no BDI que eu vou fazer. Não sei o que é BDI? Deixa aqui no comentário. Falo uma aula exclusivamente sobre BDI, monto a planilhinha para você entender o que é esse BDI, que é a bonificação de despesas indiretas, tá? Que precisa estar no seu custo direto da obra. Ou seja, só um exemplo, tá? Seu custo da obra foi ali é, 10 mil, tá? Só para facilitar aqui os cálculos, foi 10 mil. E o seu BDI foi de 40%, então o seu valor de venda, o seu preço de venda do seu serviço vai ser 14 mil, tá? E aí vai estar tudo incluso, os impostos, o lucro, os custos indiretos, então tudo isso vai estar lá no seu preço de venda. Então esse roteiro aqui, tá? Esse roteiro aqui é um roteiro de entendimento de uma prestação de serviços em instalações elétricas. Você pode levar isso para a execução de qualquer serviço em instalação elétrica, desde a concepção do entendimento do que é o teu serviço até o fechamento da sua proposta, que tudo isso precisa ter. O lucro, os impostos, os custos indiretos, os custos diretos, os levantamentos do que é o serviço e do que são os quantitativos. Aí sim você faz o seu preço de venda para você colocar na sua proposta. Beleza? Então, se você gostou desse conteúdo aqui, deixa aqui um comentário, curte aí o vídeo, tá? E se inscreve no canal. Beleza? Então, valeu, turma. Até a próxima.